Abre sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Versos 15 ao 17. Versos 15 ao 17. Diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? A Bíblia fala da volta de Jesus e nós já conhecemos a grande promessa da volta de Jesus. Em João capítulo 14, verso 1 a 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes também em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, qual é a promessa? Eu voltarei. A promessa da volta de Jesus. Quando nós vamos em Apocalipse capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz assim que Jesus vem nas nuvens do céu e todo olho verá. E eu fico imaginando então a glória de Jesus circundando toda a terra e todos vendo a volta de Jesus. Imagina isso, todos olhando, o cego a partir daí vendo a volta de Jesus, o ex-cego, porque foi transformado. Também todos vendo Jesus voltar, não importa o lugar onde você estiver, não importa onde estaremos, todos veremos a volta de Jesus. A volta de Jesus será visível. Quando nós vamos em Mateus capítulo 24, versos 30 e 31, ali diz que Jesus voltará nas nuvens do céu com poder e muita glória, acompanhado dos seus anjos ao som de trombetas. Então, a volta de Jesus, ela vai também ser audível, você sabe disso, ao som das trombetas. Irmãos, eu não sei qual será a música escolhida para esse momento. Eu não sei qual música será. Deus vai escolher para ser tocada. Ainda mais que música, a gente sabe que tem um pouco de cultura aí envolvido. Mas então qual será a música que ele vai escolher? Para mim também não importa saber qual será, é importante ouvir. Eu imagino também que será uma música, agora é a imaginação minha, eu acho que cada um tem uma perspectiva diferente. A minha perspectiva é que vai ser uma música de guerra vencida, de vitória, sabe? Aquelas músicas assim de batalha, depois da vitória, vai ser essa a música. Mas quando nós vamos em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, no abrir e fechar de olhos. Olha, a Bíblia diz então que quando Jesus estiver voltando, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Imagina isso, nenhuma marca do pecado em nós mais, nenhuma marca física do pecado, nenhuma marca emocional do pecado, nenhuma marca espiritual do pecado, nenhuma marca em nós mais. Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 12 em diante, que diz assim: não quero, irmãos, porém que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, podemos crer que com a volta de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a volta de Jesus, então, onde o cemitério, que é o lugar mais triste dessa terra, se tornará o lugar mais feliz do universo. E eu fico imaginando, então, a volta de Jesus. Que dia é esse? O pastor nos levou aqui à cena da volta de Jesus, as famílias entrando, subindo de mãos dadas, abraçados, os mortos ressuscitados. E eu tenho dito que esse dia da ressurreição vai ser um dia de contação de história. Não, porque imagina, quanta história você não vai contar para aquele que faleceu e que ressuscitou, e que você vai contar que fez faculdade, que teve filhos, que teve netos, que a vida avançou, que ele fez falta aqui durante esses dias. Quanta coisa você vai contar, quanta história. Essa é a volta de Jesus. Contudo, no capítulo 6 de Apocalipse, a Bíblia diz que nem para todo mundo será assim. Ela diz que haverá um povo ali tão desesperado, que eles vão olhar para as montanhas e para as rochas, para os penhascos, e vão dizer assim: cair sobre nós, porque a gente não quer, nós não queremos nem olhar o rosto daquele que está sentado no trono e o Cordeiro. Nós não queremos nem olhar para eles. Olha o desejo, nós preferimos a morte do que ver Jesus. E o dia será tão difícil
e tão difícil para esse grupo, que tem uma pergunta retórica aqui ao final do verso, que diz assim: quem pode suster-se? Quem poderá se sustentar diante da volta de Jesus? Diante da glória de Jesus Cristo, a pergunta dos ímpios é: quem poderá ficar em pé? Será que terá alguém em pé na volta de Jesus? Quem vai suportar a volta de Jesus? A pergunta na perspectiva deles. Uma pergunta que não tem uma resposta tão direta aqui no próximo verso, uma pergunta reflexiva, retórica, mas que busca dizer assim: não haverá ninguém em pé. Uma pergunta que traz dúvida séria. Haverá, afinal, alguém que vai suportar tudo isso, que vai ficar em pé? Essa pergunta mexeu comigo. Terá alguém em pé lá? Eu quero buscar essa resposta no próprio Apocalipse. E eu quero ir com você para a gente buscar a resposta daqueles que estarão em pé na volta de Jesus, iniciando no capítulo 4. O capítulo 6, ele está dentro da profecia dos selos. E nós vamos chegar ali nos selos. Mas eu quero iniciar com você o capítulo 4, que é o contexto dos 7 selos. O capítulo 4 inicia com uma visão de João vendo o trono. Ele vê uma porta aberta que dá acesso ao santuário celestial. E no santuário celestial ele tem a visão do trono de Deus. Imagina você ter uma visão e ver o trono do Senhor. Ele descreve toda a cena de onde ele está, o que ele está vendo. Mas é no capítulo 5 que um movimento começa a acontecer. O capítulo 5, verso 1 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Uma das cenas mais fortes sobre a autoridade e vitória de Cristo começa a ser descrita. É uma cena, uma das mais importantes cenas cristológicas do Apocalipse. Porque é dito assim, que João vê um livro, um pergaminho, escrito por dentro e por fora, selado, lacrado e fechado. E a Bíblia dá tanta ênfase que diz assim: e ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem embaixo da terra, poderia abrir o livro. Imagina, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, ninguém. E a Bíblia diz que João começa a chorar. Enfim, talvez porque ele entendeu que se ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, poderia abrir o livro, então nem Jesus poderia. E se nem Jesus poderia, se Jesus não poderia revelar o futuro da igreja, então é porque talvez o sacrifício dele não tinha sido válido. E ele chora, e a expressão aqui é de alguém que chorou em lágrimas profundas, de desespero. Até que chega alguém e diz assim: não chore, João, pare de chorar. A ordem foi clara: pare de chorar. Por quê? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os selos. Olha um pouquinho para mim. Aqui a Bíblia está dizendo que a palavra venceu, que realmente é ser vitorioso. É alguém que conquistou a vitória foi certa. Sabe o que diz? O que me diz, na verdade, é que Jesus sempre venceu. Jesus sempre venceu. Lá no céu, quando o grande conflito começou, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos, e lá Miguel venceu. Jesus venceu. Satanás veio para essa terra. Então Jesus teve alguns encontros com ele. Por exemplo, quando foi ressuscitar Moisés, Satanás aparece ali, mas Jesus venceu. No nascimento de Jesus, Satanás prepara matar os meninos para alcançar a Jesus, mas Jesus venceu. No deserto da tentação, Jesus foi tentado 3 vezes,
mas Jesus venceu. Em todo encontro aqui na terra, entre Jesus e uma pessoa possessa, Jesus venceu. Lá no Getsemane, Jesus venceu o sofrimento total. Na cruz, quando parecia que Jesus tinha perdido, na verdade a morte de Jesus era a vitória de Jesus. E na ressurreição, vida plena. Então o texto diz assim: Jesus é vitorioso porque ele sempre venceu. E se ele sempre venceu, olha um pouquinho para mim. Jesus pode vencer na sua vida, diga amém. Ele pode vencer. Quem é que vence uma doença? Quem é que vence o divórcio? Quem é que vence um vício? O vício das drogas, da pornografia, o vício da bebida alcoólica. Quem é que vence? Quem é que é o vitorioso em nossa vida? É Jesus Cristo. E se você permitir nesta manhã, Ele pode vencer em você, amém? Ele pode, porque Ele sempre foi vitorioso. Então agora, já que Ele é vitorioso, no capítulo 6 começa a abertura dos selos. Selo a selo. E no primeiro bloco do livro do Apocalipse, nós temos 3 grandes profecias: 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas. 3 grandes profecias logo no início do Apocalipse. E os 7 selos é uma delas. A profecia dos 7 selos é muito semelhante à das igrejas, também das trombetas, que vão datar eventos históricos que aconteceram ou que iriam acontecer no povo de Deus. Por exemplo, cada selo que abre é um pedaço da história do povo de Deus, da igreja de Deus. Então, João está aqui tendo a visão de futuro. Ele está vendo mais o futuro do que o passado, obviamente. Então, quando Jesus revela, o Apocalipse revela para ele, ele está vendo tudo o que vai acontecer com a igreja de Deus. Nós estamos aqui, olhando mais para o passado do que para o futuro. Nós olhamos para trás e a gente vê tudo o que aconteceu com a igreja de Deus, segundo a profecia. Cada selo que abre é um pedacinho da história cristã. Por exemplo, o primeiro selo abriu e então vai do ano 31 ao ano 100. O segundo selo abriu, vai do ano 100 ao 313. E aí, sucessivamente. O terceiro selo, do ano 313 a 538. Contando a história do povo de Deus nesses pedaços históricos. O quarto selo do ano 538 a 1517. O quinto selo de 1517 a 1755. E o sexto selo, que é o nosso episódio, vai de 1755 até a volta de Jesus. Cada selo, um pedaço da história. E então chega no sexto selo. Alguns acontecimentos abrem o sexto selo e chega na volta de Jesus. Nós lemos que na volta de Jesus, no sexto selo, é a volta de Jesus ao olhar do ímpio, ao olhar do perdido, ao desespero do perdido. E é então quando abre o sexto selo e os acontecimentos eles passam, Jesus está voltando, o ímpio está desesperado, ele olha e diz assim: olha, caí sobre nós, ó rochas e penhascos, porque nós não queremos ver a glória daquele que está sentado no trono, e nem do Cordeiro, e nós preferimos a morte do que olhar o rosto de Jesus. Enquanto muitos estarão falando: olha, bendito seja aquele que vem, olha, louvado seja Deus, ele está chegando, ele está vindo, os nossos olhos brilham de alegria, haverá um grupo que estará desesperado. E aí eles fazem uma pergunta, você já sabe qual é: quem ficará em pé? Quem é que vai ficar em pé? A pergunta foi tão forte que o sétimo selo não vem agora. Era uma coisa muito lógica: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O sétimo selo não vem agora. Vem o capítulo 7. O capítulo 7 do Apocalipse, ele é um parêntese que abre na profecia. Abrir um parêntese. Vamos responder a pergunta. Como eu disse, essa pergunta do capítulo 6, ela é uma pergunta que parece quase uma afirmação, que quem ficará em pé? Ou seja, em outras palavras, ninguém conseguirá ficar em pé. Ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Essa é a expressão. Contudo, vem o capítulo 7. O capítulo 7 é uma visão parentética, ou seja, um parêntese, abre um parêntese. Deixa eu responder para você a questão que os ímpios fizeram aqui. E aí no capítulo 7, no verso 1, diz assim, vamos à resposta.
Depois disso, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. Então capítulo 7 abre assim: 4 anjos nos 4 cantos da terra. Nós já sabemos, terra não tem canto, os anjos não estão nos cantos. Os anjos estão protegendo a terra. Há uma hoste do Senhor protegendo a terra dos ataques do inimigo que quer destruir a terra. Mas o que mais me chama a atenção é quando Deus diz assim: ainda não, segura os ventos de destruição, ainda não. Isso mostra que quem tem a autoridade é Deus. Os ventos vão destruir a terra, ainda não. Você conhece episódios assim na Bíblia? Quando Satanás fala assim: vou colocar a mão em Jó. Você pode colocar a mão em tudo, mas nele não. Não, então assim, eu preciso tocar nele. Você pode tocar no seu corpo uma doença, mas a morte não. Você percebeu que quem está no controle é Deus. Deus está no controle do universo. Ele guia o universo. Ele permite, ele não permite. Ele permite, ele manda parar, ele manda seguir. Ilusão é de quem acha que tem controle de alguma coisa aqui nessa terra. Por exemplo, Covid-19, você pode dizer que é vacina, que não foi vacina, um debate longo sobre isso, eu nem entro nisso. Eu só quero dizer que a Covid parou. E no meu coração eu creio que foi assim. Em algum momento alguém dizia assim: o mundo vai ser destruído agora, a doença vai espalhar para o mundo inteiro, acabou o mundo. E aí Deus fala assim: chega. Vem uma guerra, o mundo diz assim: agora é a terceira guerra mundial, agora vem a terceira guerra mundial. De repente Deus faz assim: para. Deus tem o controle desse mundo. Agora, de novo, olha um pouquinho para mim. Você não concorda comigo que se Deus tem um controle do universo, Ele tem um controle do mundo, se Ele tem o controle de todas as coisas, não seria bom eu e você colocarmos a nossa vida no controle dEle? E alguém que controla tudo? Então nesta manhã, coloca o seu casamento no controle de Deus, coloca as suas finanças no controle de Deus, coloca o seu trabalho no controle de Deus, coloca o seu chamado, a sua vida, o seu ministério no controle de Deus, coloque tudo nas mãos dele, porque se ele controla a história, ele pode controlar a sua vida. Mas aí o texto diz assim: olha, pare até selarmos. E eu vi o número dos selados, 144 mil. O número 144 mil é sempre algo que nos chama a atenção como adventista do sétimo dia. Eu nasci nessa igreja e desde pequeno eu ouço falar dos 144 mil. Eu lembro que quando eu era pequeno na igreja tinha vigílias para falar assim: venham conhecer quem são 144 mil. E vou te falar que às vezes eu tinha até medo dos 144 mil, porque era um drama tremendo. Afinal, quem são os 144 mil? E a primeira discussão é: olha, o número simbólico ou o número literal? Nós, como adventistas do sétimo dia, podemos crer que o número é simbólico. Porque alguns dizem que os 144 mil é o número dos salvos. Como pode o número dos salvos ser 144 mil? Bom, eu não vou entrar no mundo teológico aqui, porque não tem nem tempo para isso. Mas só de pensar que o número 144 mil poderia ser o número dos salvos já me traz desespero. Porque imagina, só adventistas do sétimo dia. Eu não estou dizendo que só adventistas serão salvos. Mas só para a gente fazer um exercício aqui. Só adventistas no Brasil, nós somos de 1,5 milhão mais ou menos. Para 144 mil já complicou, hein? Agora vamos no mundo inteiro. 25 milhões mais ou menos de adventistas no mundo. É o pior vestibular da história. É o pior concurso público da história. É difícil demais ser salvo. Tem muita gente mais santa do que eu, do que. Imagina a concorrência. Não, isso dificultaria até a missão. Por quê? Cada um que se batiza é um concorrente a mais. Tem que parar de batizar, urgente. E você coloca uma placa lá: pastor, não há vagas. Por favor, aguarde aí a próxima oportunidade. Quando alguém sair, você vai entrar. 144 mil, não há condição mínima de ser o número dos salvos. Imagina o que estaríamos fazendo aqui, como cumprir a missão, para que pregar o evangelho, se tem vagas tão limitadas. Contudo,
esse assunto dos 144 mil não está totalmente encerrado, mas nós podemos crer que são os vivos salvos na volta de Jesus. Só que no verso 9, diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé. Espera um pouco. Essa multidão estava como? Em pé, diante do trono e do... Qual era a pergunta lá? Quem poderá ficar em pé? E agora a visão traz uma multidão incontável, e essa multidão estava em pé diante do trono e do Cordeiro. O que João vê agora é uma multidão dos salvos. Ele vê a multidão dos salvos. Alguns, e essa é a posição mais tradicional da igreja adventista, que creem que os 144 mil é um grupo especial e a multidão todos os salvos. Também há a possibilidade de crermos de que os 144 mil aqui e a grande multidão, a Bíblia está tratando de um único grupo. Não importa se é opção 1 ou opção 2. O que importa é que os 144 mil e a grande multidão trata-se da universalidade dos salvos, ou seja, todos salvos. O fato é também aqui que a grande multidão, ou seja, os salvos, essa multidão está em pé diante do trono do Cordeiro. A pergunta lá é: quem ficará em pé? E agora o texto diz: vai ter uma multidão em pé. A expressão diz lá: ninguém conseguirá ficar em pé. Aqui o capítulo 7 diz: não, uma multidão estará em pé. Satanás diz: não vai haver salvos. Deus diz: a graça é para todos. O outro capítulo diz, Satanás diz: não, ninguém conseguirá ficar em pé diante de Cristo. E então a graça de Cristo no capítulo 7 responde: não, todos aqueles que quiserem poderão ficar em pé. O capítulo 7 é o capítulo da graça, da salvação, é o capítulo da porta aberta, dizendo que há oportunidade de salvação a todos que quiserem fazer parte dessa multidão. Então o capítulo 7 diz assim: olha, há espaço, há lugar para mim, para você ser salvo. Diga amém. E sempre vai haver até a volta de Jesus. Até o momento final dessa história, espaço de salvação, lugar de salvação, graça, perdão. O capítulo 7 está dizendo assim: não, todos os que quiserem farão parte da multidão incontável e estará em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Então há lugar para mim e há lugar para você, amém? Então, capítulo 7 derruba a expressão no capítulo 6. Derruba a dúvida final do capítulo 6. Haverá salvos? Terão ali, ou vai ter ali pessoas salvas? O capítulo 7 diz: vai. A grande pergunta agora não é se vai ou se não vai, porque terá. A pergunta é: quem serão eles? Quem estará lá? Essa é a pergunta. Quem vai estar lá? E aí o capítulo 7, no verso 3, amplia então a resposta. Diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem são estes aí em pé diante do trono? Quem são estes? Então a Bíblia responde: são eles, os que passaram pela grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu vou começar da segunda para a primeira. Lavar as vestes. Trocar as vestes. A Bíblia é clara quando ela diz que lavar as vestes é aceitar Jesus Cristo como Salvador. Mas não é só isso. Aliás, isso amplia. Aceitar Jesus como Salvador é o início. Porque nós não vamos receber as vestes no céu. Nós recebemos as vestes aqui, no preparo.
Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador e vivemos com Jesus, nós recebemos a graça e o perdão dele. Receber as vestes, lavar as vestes, é quando você aceita Jesus e vive com Jesus, e anda com Jesus, e tem comunhão com Jesus, e tem relacionamento com Jesus, e você anda com ele. Então eu quero resumir aqui em uma palavra: característica dos que estarão em pé: comunhão. Comunhão com Cristo. Uma palavra, eu quero resumir. Quem serão aqueles que estarão em pé? Quem são eles? Quem são eles? Aqueles que tiveram comunhão, aceitaram a Jesus e viveram com Jesus aqui nessa terra. A Bíblia é clara em dizer como Enoque. A Bíblia diz assim, que Enoque foi para o céu por quê? Ele andou com Deus, ele teve comunhão com Deus, ele viveu com Deus, ele falou com Deus. E eu entendo também que um dia Jesus dirá a algumas pessoas assim: olha, eu não te conheço, mas eu fiz milagres, eu curei, eu não conheço você. É lógico, lá na terra a gente nem conversava, não tinha momento juntos, a gente não andava, você até fazia muita coisa, você também pregava muito, você fazia muita coisa, mas a gente não tinha encontros, a gente não tinha relacionamento, eu não te conheço. Então a palavra comunhão para mim aqui, ela resume todo o processo. Os que estarão em pé naquele dia serão os que estão de joelhos hoje. Comunhão, então de novo, olha um pouquinho para mim, não se engane. Sem comunhão não há salvação. E muitas vezes a gente tenta se enganar, porque a gente faz muita coisa, a gente prega, a gente vai na igreja, a gente vai nos cultos, a gente desempenha algumas funções, e a gente faz isso e faz aquilo, e tudo isso nos engana, acreditando que isso, as ações, vão nos dar salvação. Não, mas é um relacionamento com Cristo, é a comunhão, é as horas na madrugada, é a leitura da Bíblia, é o estudo da Bíblia, é abrir o coração, é andar com Ele. Quem não tem comunhão não tem salvação. Faça um reflexo na sua vida na comunhão. No que depende então da comunhão, você estaria salvo ou perdido. Deixa eu fazer só um exercício aqui rapidinho. Pega essa semana que termina hoje, né? 7º dia hoje. Essa semana útil de sexta para trás, de domingo a sexta, pega essa semana, corta a semana, tira ela assim, e faz uma avaliação. No que dependesse dessa semana, e da comunhão com Cristo que você teve ao longo dessa semana, se Jesus voltasse hoje, só avaliando essa semana, você estaria salvo ou perdido? Pastor, mas foi uma correria, o senhor não entendeu. Eu acordei 5 da manhã, 3 da manhã, 4, viajei, trabalhei, voltei, fiz, refiz. Não. No que diz respeito à comunhão, você estaria salvo ou perdido? Os salvos, lá em pé, serão aqueles que hoje vivem em comunhão plena com Jesus. A outra característica é que eles passaram pela grande tribulação, e é claro que nós não vivemos isso ainda. Vamos passar ainda pela grande tribulação, mas me entenda, se nós não conseguimos viver sobre as tribulações dos nossos dias, imagina a última. Mas a grande questão aqui é que a grande tribulação, as tribulações dessa vida, trazem uma característica. E a característica dos salvos é perseverança. A Bíblia está dizendo que parte daquela multidão, aliás, a totalidade daquela comunhão, daquela multidão, elas se relacionaram com Cristo e eles foram perseverantes. Eles passaram pela tribulação, eles não desistiram. Eles passam pelas tribulações e não desistem. Você está entendendo isso? Então, 2 características dos salvos em pé na volta de Jesus. A primeira delas, comunhão. A segunda delas, perseverança. Eles não desistem, eles não param, eles não voltam atrás. Eles tomaram a decisão de seguir a Cristo, de viver por Cristo, e se for o caso, morrer por Cristo. E eles não voltam atrás. Eu não estou dizendo isso, irmão, que as suas tribulações e provações são fáceis. Eu não estou dizendo isso. Elas são severas, elas são duras, te fazem chorar, ficar preocupado, viver com ansiedade. É isso mesmo. Eu só estou dizendo aqui que, independente do grau que você vive numa tribulação, não desista. Não volte atrás. Não volte atrás, não desista. Não pare.
Quem sabe você entrou nessa igreja hoje com o sentimento de querer voltar atrás, abandonar tudo, abandonar o trabalho, abandonar o ministério, quem sabe abandonar a família, abandonar a fé. Quem sabe as tribulações estão tirando o teu oxigênio todos os dias, e a tua vontade é parar, é mudar completamente, ir para outro lugar, enfim, fechar uma porta, abrir a outra, desistir do que você vem vivendo. Olha um pouquinho para mim, eu estou aqui hoje em nome de Jesus para dizer para você: não desista, não pare, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista da sua casa, não desista da sua fé, porque os que estarão em pé na volta de Jesus foram aqueles que tiveram perseverança. Por isso que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. A característica está aí: comunhão e perseverança. A Bíblia diz assim: ninguém ficará em pé. O capítulo 7 diz, isso não é verdade. O capítulo 7 diz: uma multidão estará em pé. E aí a pergunta é: quem serão eles? Quem serão essas pessoas? E a Bíblia diz: são aqueles que andaram com Cristo em comunhão. E a Bíblia diz: são aqueles que perseveraram e não desistiram. Eu trabalhei no Rio de Janeiro também por 4 anos. Presidi lá a associação e conheci o Rio de Janeiro. Imagina, eu trabalhei 17 anos em Minas Gerais, e aí o mineiro foi para o Rio de Janeiro. Não sei se tem carioca aqui, deve ter, né? Mas no início eu passei um aperto tremendo, muita novidade. Mas me familiarizei logo e passei também a amar aquele lugar. E aí fui fazer evangelismo na Baixada Fluminense, em uma comunidade. Toda noite eu tinha que entrar e sair daquela comunidade. Fiz evangelismo. Foi ali que eu tive o primeiro contato, por exemplo, quando eu entrei numa comunidade, tinha ali, lá se chama Boca de Fumo, não sei como é aqui, onde vende droga, né? Então eu entrei, aí tinha lá o pessoal lá com as armas, com os fuzis, com a droga, com o dinheiro aberto em cima da mesa, exposto. Mas e a igreja? Os irmãos estavam lá. E eu fiz evangelismo ali. E no último dia, no sábado, eu fui batizar um jovem. E aí fui até o tanque batismal. Entrei. Esse jovem entrou também. E eu já queria até pedir aqui para o pastor Patrick, acho que você vai cantar uma música, pode vir. E aí, entrei no tanque, o menino entrou. E como é costume nosso, eu falei assim: há alguém aqui que você gostaria de chamar para ficar bem pertinho aqui? E aí a mãe veio. E quando a mãe veio, ela chegou bem perto de mim e falou assim: pastor, eu quero falar. Mas eu não tinha combinado nada com a mãe, né? E aí vem aquela ansiedade: será que... E eu passei direto. Para confessar o meu pecado, eu fingi que não ouvi. Aí ela, persistente, falou de novo: pastor, eu quero falar. E eu disse assim para ela, naqueles minutos rápidos ali, eu falei assim: olha, irmã, não pode ser depois do apelo, depois do batismo? E ela, muito enfática, disse assim: pastor, agora. Eu falei: mãe é mãe, né? Peguei o microfone e dei para ela. E ela foi contar a história. Pastor, eu comecei a perceber que o meu menino, nas madrugadas, começou a sair de casa. 3 da manhã, 4 da manhã, 2:30 da manhã, meu menino levantava e saía. Eu comecei a perceber. E um dia, eu saí atrás dele. Aqui na Baixada Fluminense, nas ruas, na madrugada. Meu menino saía, eu saía atrás, naquela noite. Aí ele virou uma esquina, eu virei outra. Ele virou um caminho, eu virei outro. A gente foi seguindo, até que... Ela contando para a igreja. Até que ele chegou numa boca de fumo. E ele estava ali conversando, e certamente foi comprar droga, e usar droga, e o menino estava ali. E aí, pastor, sabe o que aconteceu? E contando para a igreja, eu não tive coragem de chegar lá e buscar meu filho. Não, era muito tenso, era muito para mim. Eu não consegui ir lá. E aí eu olhei do lado, tinha um muro quebrado, eu entrei atrás daquele muro, naquele terreno. Eu me ajoelhei atrás daquele muro, naquele terreno, escondida naquela escuridão, naquele muro, e orei assim ao Senhor: Senhor, enquanto o Senhor não tirar meu filho dali, eu não saio daqui. Enquanto o Senhor não tirar meu filho dali,
eu não saio daqui. E ela contando a história e eu montando um quadro na minha mente. Dá para montar um quadro. Montar um quadro assim, um menino ali naquele lugar, os anjos do Senhor tentando tirar, os anjos do inimigo tentando que ele fique, a mãe orando atrás do muro, o grande conflito instalado naquele lugar. Mas duas características daquela mãe. A primeira, comunhão. Ela sabia que não era com ela. Ela sabia que a guerra não era dela. Ela sabia que a batalha não seria vencida por ela. E ela então sabia onde buscar. Comunhão. Vou resolver com Deus. Eu sempre tenho ido. Vou resolver com Deus. Segunda característica daquela mãe, perseverança. Não desistiu do filho. Quem sabe ela poderia falar assim: olha, ele que escolheu, eu não eduquei ele para estar aí. Ele que escolheu, ele que veio. Não vou arriscar a minha vida, vou embora. Ela poderia ter pensado assim, salvar a sua vida, etc. Mas ela não desistiu, ela perseverou. Ela não desistiu do filho. E aí ela disse assim, terminando a história: pastor, naquela noite eu fiquei ali até meu filho sair de manhãzinha. Quando ele saiu, eu fui embora. Mas valeu, pastor, porque agora o senhor pode batizar o meu filho, porque é ele. E ali o Senhor Jesus venceu na vida dele. Ele saiu de lá, daquele lugar, e hoje está aí no tanque. Pastor, pode batizar meu filho. E naquele dia eu batizei esse menino como resultado de uma mãe que tem comunhão e de uma mãe que não desistiu. Olha um pouquinho para mim. Quem sabe nesta manhã você veio aqui com um sentimento de querer desistir, de querer abandonar, enfraquecido. É verdade, porque as batalhas dessa vida, as tribulações dessa vida têm a tendência de nos enfraquecer mesmo, de nos fazer recuar, abandonar. E talvez você em silêncio, só você sabe disso, você tem alimentado no seu coração o fato de desistir. Mas eu quero dizer para você que Jesus está voltando, Ele está breve de voltar. A Bíblia diz então das suas promessas, a Bíblia coloca os seus sinais, e quando nós olhamos, Jesus está voltando, e se Jesus está voltando, não desista, não desista. Pastor Patrick, pode cantar por favor? Enquanto você estiver cantando, eu quero convidar você a orar. Abrir seu coração a Deus e dizer assim: Senhor, duas coisas eu quero te pedir. A primeira, me ajude a ter comunhão contigo ainda mais. A segunda, me ajude a não desistir, a permanecer firme. Esperança, eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente desta guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia
o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revelam a imagem do pecado, mas o amor de meu Deus é a esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Da oração, deixa eu contar meu sonho para você. Se alguém perguntar qual é o meu sonho, você já sabe. Eu não sei se alguém vai te perguntar na sua vida, mas meu sonho é na volta de Jesus. Jesus voltando nas nuvens do céu com poder e muita glória, sua glória circundando o mundo todo, todos nós ao mesmo tempo vendo Jesus voltar. E quando nós olhamos para o lado, aquele familiar já vem ao teu encontro, te dá um abraço, que é aquele que você perdeu pela morte, que há anos que você não vê, e de repente de maneira surpreendente você o encontra ali, e você dá uma piscada. No meu caso, por exemplo, a cicatriz que eu tenho de um acidente no nariz não vai estar ali, os cabelos brancos vão ser pintados na hora. Mas o meu sonho não é isso ainda. O meu sonho é estar em pé diante do trono, diante do Cordeiro, olhando para Cristo, abraçado com a minha família, olhando para Ele, abraçado com a minha família, e dizer para a minha família assim: filhos, Gisele chegou. Em pé, estamos em pé, segundo o capítulo 7, em pé, diante do trono e do Cordeiro. Eu quero fazer aqui 5 minutos, pastor, ainda 3 convites eu quero fazer aqui, por favor, rapidamente. Eu não conheço a igreja. Há alguém aqui nesta igreja que já foi batizado como membro desta igreja nas águas, mas por alguma razão você se afastou dos caminhos do Senhor e sabe, e o seu desejo é estar em pé naquele dia? Eu quero orar por você. Só levanta a sua mão, deixa eu ver. Alguém aqui? Pastor, já fui batizado, mas por alguma razão eu me afastei. Você já foi batizado e se afastou, e eu posso orar por você?
Há mais alguém? Há mais alguém aqui? Eu quero fazer um segundo convite, então. Há alguém aqui que não é batizado ainda e quer dizer assim: pastor, o Espírito Santo tem me chamado. Eu poderia orar por vocês? Vocês viriam aqui à frente? Vocês viriam? Vem cá, jovem, vem cá. Isso. Mas quem está com vocês, vem junto. Vem com isso, vem com os amigos. Vem com os amigos. Há mais alguém aqui? Você também não é batizado ainda? E você veio com alguém na igreja, não veio com alguém? Então vem, acompanha ela, por favor. Isso, então vem junto, por gentileza. Me permita orar por vocês aqui. Pode ficar aqui, quero orar por você. Fica aqui comigo, pastor, por favor. Isso. Há mais alguém? Aqui também tem? Então vem com ela. Você está acompanhando, vem junto. Há mais alguém aqui? Pastor, eu não sou batizado ainda, ou quem sabe eu já fui batizado e eu preciso voltar. É o momento, é o seu momento agora. Eu quero orar por você, para você estar em pé naquele dia, em pé, diante do trono e do Cordeiro. Há mais alguém? Olha aí, pastor, quanta gente. Por favor. Há mais alguém aqui? Há mais alguém? Aqui? Tudo bem com vocês? Há mais alguém? E aí eu quero fazer o terceiro convite. Olha aí, pode. Isso, vem, abraça. Isso, dá um abraço. Fica juntinho. Isso mesmo. Há mais alguém? E aí eu vou para o terceiro convite. Terceiro convite. Há alguém aqui nesta manhã que quer dizer assim a Deus: Senhor, eu quero estar naquela multidão lá. Eu quero estar naquela multidão. Eu quero estar em pé com a minha família lá, em pé, de mãos dadas, abraçadas, com os ressuscitados, com todos transformados, sem nenhuma marca do pecado, nada. Eu quero estar em pé lá. Então, Senhor, me ajude na comunhão e na perseverança, a não desistir. Quem sabe você vai dizer assim no seu coração: Senhor, me dê forças para caminhar até lá. Quem sabe você vai dizer assim: não tem sido fácil. Não tem mesmo. Não tem sido fácil, é verdade. Mas o Senhor vai te dar força para caminhar até esse dia, amém? Bom, como símbolo de todos nós em pé naquele dia, eu quero perguntar: alguém gostaria de ficar em pé? Deixa eu ver. Em pé? Para dizer assim: nós estaremos em pé naquele dia, amém? Amém. Eu quero orar por vocês aqui na frente de maneira muito especial, viu? Por vocês, tá bom? Vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado, porque aqui nesse lugar nós sentimos a Tua presença aqui, Senhor Deus. Viemos lá das nossas casas e saímos de lá pedindo para o Senhor uma resposta. Quantos saíram de casa pedindo uma resposta? Pedindo uma saída, uma solução, um milagre. Quem sabe alguns vieram sem vontade de vir. Outros vieram talvez dizendo assim: vai ser minha última vez lá. Aí houve um encontro aqui entre o Senhor e nós. E quando abrimos a Bíblia, o que o Senhor disse para nós é que haverá uma multidão de salvos lá. E o Senhor disse para nós: filhos, se mantém firme na comunhão, estejam comigo todos os dias. E o que o Senhor disse para nós é: filho, não desista, não pare. E aqui, Senhor Deus, comigo eu tenho algumas pessoas. Algumas já foram batizadas e estão voltando. Outras não foram batizadas ainda e sentem o desejo de serem batizadas. E eu quero colocá-las nas suas mãos agora, Pai. Quero colocar esta igreja nas suas mãos. Nós queremos estar assim na volta de Jesus. Assim como estamos, nós queremos estar em pé naquela multidão. Então derrame o poder do Santo Espírito sobre nós. E seja com as suas bênçãos em cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém. Quem sabe você pode dar um abraço quem está do seu lado e dizer assim: ó, nós estaremos em pé naquele dia da volta de Jesus, amém.